Olá, gente! Nessa aula, vamos dar continuidade à figura de linguagem e, para começar a parte 2, vamos ver eufemismo. Eufemismo é a figura de linguagem usada para tornar o enunciado mais agradável, menos agressivo. Ela é bastante utilizada para suavizar um contexto. Por exemplo, quando eu falo, você faltou com a verdade. Essa frase é mais agradável de ouvir do que se eu falasse, você mentiu. Outro exemplo seria, ele foi para junto do pai. Isso fica menos agressivo do que se eu fosse dizer fulano morreu. A próxima figura de linguagem é a hipérbole. A hipérbole é uma figura de linguagem a qual indica o exagero intencional do enunciador. É bem conhecida e normalmente a gente não faz confusão quanto para reconhecer. Por exemplo, ela morreu de medo do gato. Certamente essa pessoa não morreu, e particularmente na frase foi utilizada para enfatizar que a mulher sentiu muito medo do gato. A próxima figura de linguagem que eu trouxe aqui é o pleonasmo, que é o uso de expressões redundantes. São expressões como subir para cima, descer para baixo. Nesse exemplo, menino, entre já para dentro. Temos a expressão entrar para dentro. São exemplos de expressões redundantes que marcam o pleonasmo. A próxima figura de linguagem é a gradação. A gradação, ela tem uma ideia de determinar uma ordem crescente ou ascendente na organização das nossas ideias. Por exemplo, do passo passou ao trote e do trote ao galope. Tem toda essa ideia de ordem crescente para encadear essa sucessão de fatos. Uma ideia de ordem decrescente seria, por exemplo, na frase faltam anos, depois meses e agora só dias para a minha prova. A quinta figura de linguagem que eu trouxe aqui foi a silepse. A silepse é uma figura de linguagem caracterizada por estabelecer concordância não com as palavras que compõem a frase, mas com a ideia que se pretende transmitir ou com termos subentendidos. Isto é, não obedece às regras de concordância gramatical. Por exemplo, o povo se organizou e gritavam nas ruas. Você vê que o verbo gritar deve concordar com o povo, mas ele se encontra na terceira pessoa do plural na frase. E isso é para enfatizar a ideia de várias pessoas, essa ideia de número. Se eu falasse, por exemplo, as mulheres possuímos uma força incrível, eu estou falando de mulheres e estou me incluindo. E você percebe essa ideia de pessoa que se deu através do verbo. Ok? A próxima figura de linguagem que vamos ver é a anáfora. Não tem muito segredo. Ela representa a repetição de termos no começo das frases ou versos. Por exemplo, é preciso casar João. É preciso suportar Antônio. É preciso odiar Melquíades. É preciso substituir nós todos. Esse poema de Carlos Drummond de Andrade. Nós podemos perceber essa repetição de é preciso, é preciso, é preciso, é preciso. E isso é o que caracteriza a anáfora, essa repetição. Tendo visto a anáfora, a próxima figura de linguagem que vamos estudar é a anacoluto. Ela é bem característica da linguagem falada e é a figura de linguagem que está relacionada com a sintaxe das frases, porque ela é caracterizada por fazer uma quebra na sequência lógica da estrutura que você quer expor. Por exemplo, na frase eu, porque sou mole, você fica abusando, conseguimos observar essa interrupção na estrutura da frase e normalmente no anacoluto temos o termo inicial, por exemplo aqui, eu, ficando solto, porque o propósito é enfatizar uma ideia
ou mesmo uma pessoa do discurso. Agora eu vou falar da figura de linguagem polissíndeto. E a característica do polissíndeto é a repetição da conjunção entre as orações. Por exemplo, cheguei em casa e fui tomar água e caminhei para a sala e entrei no banheiro. Veja quantas vezes eu utilizei a conjunção e. E essa é a característica da figura de linguagem polissíndeto. E se por um lado eu tenho o polissíndeto, também existe a figura de linguagem assíndeto, que é a ausência de conjunção. Veja a mesma ideia do exemplo que eu usei no polissíndeto no assíndeto. Cheguei em casa, fui tomar água, depois caminhei para a sala. Não usei conjunção. Galera, eu prometo que essa aula já está acabando. Só falta mais 3 figuras de linguagem. Então, bora lá. Temos agora a elipse. E como está escrito no card, a elipse ela é utilizada para omitir termos de uma sentença que não foram mencionados anteriormente. Como na frase de Cecília Meirelles: não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Aqui há a omissão do pronome eu. Vale deixar claro que muitos autores consideram uma figura de linguagem chamada de, copiar aqui, zeugma, como forma de elipse, o que seria uma supressão em uma oração de um termo que já foi expresso. Quando um termo ele já foi expresso, vou copiar. Há a supressão em uma oração de um termo termo já expresso no texto. Essa é a característica da zeugma. Então, continuando. Temos agora, para finalizar, 2 figuras de linguagem que causam bastante confusão, que é a antítese e, em seguida, como a gente vai ver, o paradoxo. A antítese ela é caracterizada pela aproximação de termos contrários para dar ênfase à frase. Por exemplo, ela esteve entre a vida e a morte. Você vê que vida e morte têm sentidos opostos, são ideias contrárias. Por outro lado, você tem que essa frase não nos causa uma estranheza. É muito comum quando uma pessoa fica muito doente, fica internada e sobrevive. Aí costumam falar que fulano esteve entre a vida e a morte. Já no paradoxo, eu tenho uma construção, ideias, que causam uma contradição. Por exemplo, é ferida que dói e não se sente. Como assim você tem uma ferida que ela dói, mas você não sente? Percebe que há um conflito nessas ideias? Nesse caso, temos o paradoxo. Só para ilustrar melhor o que eu disse, antítese, eu tenho palavras que têm sentidos opostos, mas na minha frase isso não causa uma contradição, sem contradição. Contudo, no paradoxo, a oposição de ideias causa contradição. Beleza, galera? Acabei o assunto de figuras de linguagem. No próximo vídeo a gente vai ver várias questões para fixar melhor esse conteúdo. E é isso. Bom estudo aí. Tchau, tchau.